Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao Clube Criminal, o seu podcast diário acontecendo sempre ao meio-dia, com um convidado relevante, um tema importante para a sua advocacia criminal. Sempre comigo, Rodrigo Alvarez, defensor público há mais de 10 mil anos. Tiago Bunin, o mestre, literalmente o mestre de todos nós. João Ricardo Batista, o homem do júri, o advogado que já fez júri do Iapoc ao Chuí hoje. E hoje estamos aqui com o conhecido ADV Líder, grande Fernando, que sabe tudo sobre a prospecção de clientes, sobre o marketing na advocacia, sobre como construir o seu escritório. E ele vai falar muito para você sobre esse tema aqui hoje. Fala aí, Tiagão. Fala, pessoal, muito bom dia. É sempre um prazer estar aqui com vocês no nosso Clube Criminal, o único podcast gravado ao vivo todos os dias ao meio-dia sobre direito penal, sobre processo penal e também vários dias a gente fala sobre... Foi eu que travei? É um prazer estar com... Acho que foi... Não, né? Foi você ou fui eu? Porque o João tá travado pra mim. Para quem é novato aqui no Clube Criminal, o Thiago às vezes finge que ele travou. Ele fica parado assim, mas ele não travou não, é mentira. Mas tá me escutando? Tá me escutando? Agora eu tô. Beleza. Então, são mais de 120 episódios do Clube Criminal. Você pode acompanhar todos no Spotify. Estão todos lá disponíveis, gravados com vários convidados relevantíssimos, como o Fernando, que a gente recebe aqui hoje. E agora, né, uma novidade, você também pode acompanhar alguns episódios nossos já disponíveis lá no YouTube. Mas eu te convido, se você está aqui hoje ou se você está ouvindo o nosso replay, para sempre nos acompanhar ao vivo, diariamente aqui. Que aí você pode participar, mandar suas perguntas, comentar na nossa live e interagir aqui com a gente. Beleza? Fernando, muito bom receber você aqui hoje. Estou vendo que o João aí deu uma caída. Já vou passar então para você se apresentar, contar um pouquinho da sua história para a gente, antes da gente entrar de fato no tema da nossa live. Não sem antes passar a palavra para o João Ricardo, que está aí de volta. Fala aí, João. Olá, bom dia a todos. Estou aqui com alguns probleminhas de conexão, mas nada vai parar a gente. Esse encontro vai ser mais que especial. Nosso amigo Fernando ADV Líder já está aqui conectado. Quero agradecer a presença de todos vocês que estão aqui e saudar o nosso convidado especial, Fernando, mais conhecido nas redes, que é o local onde ele surfa com habilidade, chamado ADV Líder. Que privilégio ter você aqui conosco. Seja muito bem-vindo, meu amigo. O privilégio é meu, obrigado pelo convite, gente. Vocês estão fazendo um projeto maravilhoso. Quem nos dera, quando a gente começou, ter acesso a conteúdos práticos tão intensos, tão profundos assim, né? Que vocês estão transbordando riqueza de informação aqui para as pessoas. Então, para mim, o que eu puder colaborar aqui hoje, vamos para cima, porque prospecção de clientes é um tema super importante, né? Para a sobrevivência, para o crescimento do advogado. Então, vamos tentar compartilhar o máximo aqui hoje. Simbora. Show de bola. E você sabe, Fernando, que é uma das perguntas que eu recebo, assim, toda vez que eu abro caixinha, eu recebo essa pergunta. O pessoal fala, Rodrigo, eu sou novo na advocacia criminal, como que eu prospecto cliente? Rodrigo, como que eu consigo o meu primeiro cliente? Qual dica você me dá para poder atuar e conseguir clientes? E acho que essa vai ser a primeira pergunta que eu vou fazer aqui. Fernando, não sem antes pedir para você fazer um resuminho rápido aí da sua história, né? Falar como é que você começou ali, mas depois você pode emendar já essa pergunta aí. O primeiro cliente, assim, é muito difícil de conseguir. Você tem alguma dica? Mas primeiro eu quero saber um pouquinho da sua história rapidinho para o pessoal que está ouvindo aí também e vendo aqui pelo Instagram ao vivo, poder entender um pouquinho mais da sua história. Vamos lá. Estão falando que eu tenho voz de radialista, mas todo mundo aqui dá para a gente fazer um quarteto bacana. É o seguinte, bom, para quem não conhece, sou o Fernando Ricciardi, sou advogado em Londrina, no Paraná. Faço 10 anos de carreira em fevereiro e o tempo está voando rápido demais. Não foi combinado assim, mas basicamente, né? Eu comecei a minha carreira em 2012, tive uma ascensão muito rápida trabalhando no escritório aqui, muito sólido aqui da cidade de Londrina. E aí a decadência começou em 2014, por uma série de motivos, mas basicamente eu perdi a minha tia, que era gestora do escritório e fazia tudo estar no seu devido lugar. E então, em 2015, eu tive que me desligar do escritório, que ficou inviável financeiramente, e abrir o meu próprio. E aí me deparei com aquela situação, né? Como assim os clientes não vão cair do teto, não vão aparecer aqui e descobrir que eu existo? Né? Como assim eles não vão aceitar o meu preço? Então, foi que eu decidi criar o meu próprio caminho. Não foi fácil, passei necessidade mesmo, tá? Para resumir a história aqui, que eu sei que a gente tem um tempinho limitado, mas basicamente, né? Fui criando o meu caminho e em 2015 eu comecei a encontrar um padrão de
fala, um padrão de comunicação com o meu cliente que fazia com que ele dissesse sim para o meu preço, que é o que hoje eu chamo de script de atendimento e que bastante gente aplica no Brasil todo, mas foi o que começou a trazer esse tipo de convicção em mim, que é o resultado não é por acaso. Existe um conjunto de fatores que torna muito mais propício o resultado, né? E eu era um cara super tímido, eu tinha que lidar demais com a questão da limitação da timidez, eu tinha vergonha de pedir a conta pro garçom no restaurante, né? Então, foi que num dia eu abri o Instagram, tinha um sorteio da Associação Comercial de Londrina para ir num evento sobre marketing, vendas e liderança em negócio. E lá eles entrevistaram, né, 3... Eu concorri no sorteio, o Instagram não tinha ninguém, então eu era o único que concorreu e eu ganhei, ainda bem, né? Imagina eu concorrer sozinho e não ganhar. E nesse evento estava entrevistando 3 CEOs de empresas que não paravam de crescer, mesmo no ápice de uma crise que o país estava passando, e perguntaram para eles o seguinte: o que para vocês é óbvio que para quem não está crescendo não parece ser óbvio? E eles disseram, os 3, unanimemente, o seguinte, que para nós o investimento em marketing ele não pode ser deixado de lado. A gente pode enxugar aqui as despesas em outros setores, mas o marketing é prioritário para qualquer negócio e qualquer profissão é um negócio. Claro, com a sua devida seriedade, o respeito à complexidade, mas entender que eu preciso ser visto, lembrado para ser contratado é crucial. Foi então que virou essa chave. Falei, nossa, nunca tinha parado para olhar para isso na advocacia. Então comecei a produzir conteúdo no Instagram, aí veio uma entrevista em televisão, tremia que nem vara verde lá na TV, queria sair correndo. E aí as coisas começaram a acontecer, as pessoas já estavam vindo porque estavam me vendo em lugares que elas estavam olhando, né, como a televisão, o jornal, as redes sociais, e elas estavam chegando me respeitando mais, sabe? Confrontando menos aquilo que eu recomendava, e o meu preço passou a fazer sentido para muitas delas. Então eu falei, não, realmente não é por acaso, eu preciso dar um prosseguimento para isso. Em 2016 eu iniciei o compartilhamento dessa expertise que eu estava acumulando nos meus erros e acertos com os meus colegas advogados, em setembro de 2016. Então, em dezembro de 2017, comecei a fazer mentorias, rodar Brasil, fazendo palestras, essas coisas. Hoje, o meu cenário é o seguinte: eu tenho um escritório 100% digital, eu, Rafael Mota e o Pedro Amaral somos sócios. A gente tem a originação dos leads através de blog e através de Google Ads, e a gente distribui isso para setores segmentados que são liderados por sócios de área. Então, hoje a gente tem, por enquanto, no escritório, a área trabalhista e a área previdenciária constituídas, lideradas pela Janaína Bastos e pela Valéria Guimarães. Também sou dono de uma agência de marketing feita para escritórios de advocacia, que é a Conversão Jurídica, junto com o Rafael Mota. Hoje eu acredito que nós já somos líderes de mercado, que a gente atende hoje 120 escritórios, e a gente tem esse dia a dia louco, né, do marketing somando a expertise da advocacia e trazendo soluções para as pessoas. Hoje os meus infoprodutos são um pretexto, na verdade, para gerar parcerias com os colegas, e é basicamente isso. Eu acho que a gente vai se encontrando, né? Eu era um cara que era focado no processo civil, cheguei a escrever algumas coisas, tem um capítulo escrito em livro com o Talamini, com o Stornac Amaral, com o Marinoni, e acabou que eu percebi que, como tecnicista, eu era um ótimo vendedor. Ou seja, eu não entregava o melhor para a minha advocacia se eu ficasse preso numa sala onde ninguém me via e onde eu não usava a minha comunicação da forma como eu acredito ser a melhor forma, que é falando, olhando nos olhos e tudo mais. E hoje eu tento compartilhar isso de uma forma que inspire as pessoas, porque a gente sabe, aqui no Instagram, né, a gente vive numa bolha de pessoas que acordaram para o digital. Mas tem muitas ainda que a gente pode salvar. E eu acredito que um dos fitos principais desse podcast de vocês é justamente promover essa transformação. Então, quando surgiu o convite, eu falei, mas para ontem, vamos embora, só definir dia e hora e estamos aqui. É basicamente isso. E para responder essa pergunta de como conquistar o primeiro cliente, eu acredito que muitos de nós começamos advogando para amigos ou conhecidos de amigos, né? Porque não tem como a gente advogar para quem não conhece a gente, né? E quem não confia na gente. Então, eu acredito o seguinte: passou no OAB, só não tatua na testa, mas fala para todo mundo. Você tá no bar, o cara fala assim, vai uma cerveja? Vai, porque eu sou advogado e eu gosto de cerveja. Tá frio, né? Tá frio, mas advogado não sente tanto frio assim, então eu tô tranquilo. Sabe, deixa o mundo saber que você é advogado. Porque senão, eu brinco sempre assim, você tem um vizinho, você tem um
parente está contratando o amigo dele, advogado, porque não sabe o que você é, o que você está na ativa. Então, esse é o primeiro ponto. Para simplificar a resposta, deixa o mundo saber que você advoga. É isso. E é engraçado, Fernando, que eu me identifiquei em várias coisas que você falou aí, porque eu já contei em outros podcasts aqui, mas eu fui prestar concurso público porque eu não sabia como eu ia cobrar, como que eu ia falar com o cliente, como é que eu ia fazer captação da clientela. As pessoas chegavam para mim e eu falava, daí que eu faço. Eu falava, caramba, mas eu não cobrei nada para fazer isso aqui. E aí eu não sabia, tipo, não sei se era timidez de vender, eu nunca fui um vendedor, nunca gostei de vender, na verdade, e eu acabei me deparando com isso. A gente precisa ser vendedor. Em qualquer profissão, em tudo que a gente for fazer, independente, mesmo se você for um funcionário público, no final das contas você vai precisar vender o seu trabalho ali para quem você está atendendo, senão você não vai fazer um trabalho de qualidade, né? E eu vi aqui que você colocou, que você apresentou o mundo das vendas da advocacia no seu Instagram. Queria que você falasse um pouquinho disso. Quanto que o mundo das vendas está ligado com a função da advocacia? Somos todos vendedores, né? Tem até um livro com esse nome do Daniel Pink, que eu gosto demais. É o seguinte, venda é justificar para uma pessoa porque a grana que ela tem no bolso vale menos que o seu trabalho a ponto dela querer trocar. É só isso. Não significa induzir a erro, não significa criar um cenário irreal para conduzir a pessoa para uma decisão. Significa dar critérios reais, legítimos, verídicos para a pessoa tomar a melhor decisão. E sabe onde isso afeta demais? Tem uma síndrome que afeta os advogados, que é o seguinte. Você pensa num preço, R$10.000. O caminho daqui até a boca, mas vai diminuindo, você aceita 2 galinhas e um porco. Ou você fala 1.200 em 25 vezes sem juros, né? Por quê? Porque a gente mesmo, na hora de dizer o nosso preço, a gente não entende de fato e tecnicamente por que a gente está cobrando aquilo. Então, o processo de venda, ele é, antes de qualquer coisa, um processo de autoconvencimento. Para eu criar uma convicção e passar segurança, para que fique claro para a pessoa por que ela tem que me pagar. Então, ela precisa ter uma noção, em primeiro lugar, de que o advogado, de uma forma geral, tem que ter uma noção, em primeiro lugar, de que o ser humano ele só decide na vida com base ou medo ou em ganância. É isso. Medo, vontade de me afastar de um cenário, ganância, vontade de me aproximar de um cenário. Então, se eu chegar para o cara e falar assim, para fazer um habeas corpus que eu vou escrever 3.500 palavras e vou dedicar 12 horas, eu cobro X mil reais. É muito menos propício a ele aceitar o meu preço do que eu falar, meu irmão, você está se sentindo um passarinho preso numa gaiola, não tá? Não tá difícil? Tua família está lá, você podia estar jantando com eles. Então não é uma questão de você usar palavras exageradas ou coisa do tipo. É uma questão de você realmente fazer a pessoa refletir sobre os reflexos emocionais daquela decisão. Ou da não tomada dessa decisão. Ou da escolha de um barateiro que parece não ter as mesmas perspectivas de potencial de resultado que ele pode trazer. Não em nível de promessa, mas em potencial mesmo, de possibilidade. Então, o cliente, quando ele te escolhe, é nosso papel, em primeiro lugar, demonstrar as consequências de não resolver aquele problema, para que ele não vá no açougueiro da esquina, eu brinco assim, para que ele não vá no barateiro. E segundo, que ele entenda que você domina o assunto. E o papel de fazer ele compreender isso, em boa parte, não está no atendimento. E muitas das vezes, a decisão do cliente é tomada muito antes de entrar em contato conosco, com base no que ele vê no nosso conteúdo. Quando eu vou... Cara, eu juro para vocês, não é puxa-saquismo, eu não preciso disso. Eu não consigo pensar em júri sem pensar em João Ricardo. Por quê? Em vez de falar para a pessoa como pode ser o júri dela, ele vai lá e mostra como que é. E isso é insubstituível. E transmite uma noção de que, caso eu precise, dentre as perspectivas de possibilidade, né, a probabilidade dele me dar resultado é maior do que qualquer outro. Porque os outros não estão mostrando o que eles sabem. Eles não estão me fazendo imaginar na posição do banco dos réus. Sabe? Então, a publicidade, ela é a base da venda. O processo 1 a 1 ali, o comercial, o fechamento, a reunião, é um desfecho. É a cabeçada pro gol. Rodrigo, Ô, Fernando, quero contar um negócio vai lá, aqui João, que ele acaba costurando isso que o Fernando falou. Olha, primeira coisa que o advogado tem que sacar, no meu entendimento, a gente fica aí tantas vezes não se martirizando, não enxergando que o serviço jurídico é um produto.
Ah, mas não pode mercantilizar a advocacia. Nós compomos um mercado extremamente competitivo de advogados que vendem serviço. Nós somos prestadores de serviço. Então, o nosso serviço jurídico é um produto. Agora, um ponto importante que o Fernando falou em linhas técnicas, eu vou tentar, de alguma maneira, exemplificar. Ninguém compra um produto que não conhece, e se ele conhecer, ele só compra um produto que é bom, né? E aí, quantas e quantas vezes o advogado, ele não faz a menor questão de mostrar o produto dele, como o Fernando está dizendo, publicidade, é mostrar. É o outdoor da modernidade, não é mais aquele papelzão grudado no meio das ruas. É aqui no Instagram. Uhum. E, para além disso, quando a gente vai valorar, porque o cliente tem que conhecer o produto, e depois que ele conhece o produto, ele só compra o produto que ele sabe que é bom. O produto que ele sabe que é valoroso. Mas antes do cliente saber que é valoroso, eu acho que a gente tem que desmistificar essa insignificância subjetiva que os advogados têm de não entender o valor do próprio trabalho. Ele acha 10 mil reais muito caro, mas quando ele divide 10 mil reais durante 24 meses que vai dar o processo, a quantidade de horas de estudo que ele vai ter que dispensar para aquilo dali, ele não consegue quantificar a monta de trabalho, de esforço que ele vai ter naquele processo. Então, nem o advogado consegue identificar o valor do trabalho dele. Como que ele quer fazer que o cliente enxergue o valor do trabalho dele? É um ciclo vicioso que acaba por fazer a advocacia cair numa insignificância valorativa. E aí, se você não tem valor, como que você põe preço no negócio? Como que você exemplifica para o cliente o valor do seu trabalho? É um ciclo vicioso que acaba destruindo a advocacia de muitos advogados, né? Ô João, só para ficar nessa questão da precificação, porque o Fernando falou um negócio muito interessante, né? Que o valor dos honorários, na hora que ele sai da cabeça e vem para a boca, né, ele vai passando por uma desidratação, né? O valor vai desidratando até, né? E eu percebi isso, identifiquei isso, Fernando, comigo, passei por isso no começo da carreira, né? Que isso acontecia muito porque o advogado chega na reunião para tratar de honorário com o cliente sem ter o valor certo e determinado que ele vai cobrar do cliente. E aí, no meio da reunião, ele começa a se envolver com a dor do cliente, ele começa a se envolver com o problema do cliente, e ele até tinha uma perspectiva de valor, só que aquela perspectiva vai se esvairecendo ali no meio da conversa, porque ele vai criando uma intimidade com a pessoa e sentindo a dor da pessoa. Né? Uma coisa muito importante, a gente sempre faz aqui no escritório, é pesquisa social sobre o perfil do cliente. O cliente que te procura e que chega no seu escritório, ele sabe o preço que você cobra. Tá? Ele tem pelo menos uma noção. Pode ter uma diferença? Pode. Ele pode esperar que você fosse cobrar 10 e você cobrou 15. Mas ele não estava esperando que você cobrasse 5 e você cobrou 50. Isso não acontece. Ele chega no teu escritório sabendo o teu preço de honorários. Só que o cliente acha que me conhece. Quando ele senta para conversar comigo, eu conheço ele muito mais do que ele me conhece. E eu sei exatamente quanto eu posso cobrar daquele cliente. O valor já está pré-determinado na minha cabeça, a mais com a margem de negociação já para poder, naquela conversa, fechar o honorário com ele. Então, acho que algo que é muito importante, que o jovem advogado tem que ter na cabeça na hora que ele senta para tratar de honorários o valor já tem que estar definido antes da conversa. E o teto mínimo tem que estar definido. Se na conversa você perceber que você tem segurança para cobrar a mais, beleza. Mas a menos, não. O teto mínimo tem que estar definido com a margem de negociação para você passar esse valor do cliente. Para não acontecer isso que o Fernando falou, de ter, né, essa desidratação do honorário da cabeça até a boca. Acho que isso é muito importante. Justo. Tem um ponto bem... Fica à vontade, Rodrigo. Não, eu ia falar assim, tem uma crença que o pessoal tem, né, às vezes, e isso vai bater também com o Fernando falou e me chamou a atenção, que é, por exemplo, eu preciso prometer ali para aquele cliente o que ele quer ouvir. Não, claro que na advocacia você não vai prometer resultado, eu não estou falando disso. Eu preciso mostrar para ele todos os gatilhos mentais que vão levar aquele cara a fechar comigo. Por que isso, Rodrigo? Porque no final das contas eu vou entregar o serviço que ele precisa. Eu vou ajudar a vida daquela pessoa, eu vou mudar a vida daquela pessoa. E quando você entender isso, você vai perceber o quão barato é o seu serviço. Porque talvez ele vá numa pessoa mais barata, vai contratar um outro advogado que não vai ter o nível técnico que você tem, que não vai fazer, e no fundo você vai estar ferrando com a vida daquela pessoa. Então, os argumentos de venda, que aí o Fernando pode falar até melhor do que eu sobre isso, os gatilhos mentais que você usa para convencer, exemplo, prova. Olha, tá vendo esse processo aqui? Eu atuei próximo do seu. A gente fez um trabalho impecável, disso, daquilo. Olha o resultado dele, como foi bacana. Claro que eu não posso te prometer o mesmo resultado, que eu posso te prometer o mesmo serviço, a mesma qualidade.
E aí você vai usando gatilhos para convencer aquela pessoa a fazer toda a jornada e fechar com você no final. Ela enxergar, pô, aquilo é barato. É o exemplo do João. É óbvio que o João não é barato para fazer um plenário de júri. Claro que a pessoa que vai contratar o João sabe que o preço dele vai ser maior que dos outros. Mas ela sabe também a qualidade do serviço que vai ser executado. E por isso ela fecha. E talvez fechando com o João, ela vai conseguir uma qualidade e um resultado melhor. Ele não pode prometer, mas provavelmente é o que ela vai conseguir. Né, Fernando? Não sei se você vê por aí também. Absolutamente. O problema do cliente nunca é o preço, é o que justifica pagar. Né? Ninguém vai chegar para Você não vai ver uma pessoa chegando assim, ó, você acabou de sair da clínica do cardiologista com a cirurgia agendada, você fala assim, olha, eu sou açougueiro ali, eu cobro $500 por essa cirurgia. Eu falo, e daí? Porque eu tenho medo de não resolver o problema, e esse é um fator de ancoragem muito importante. Então, assim, a autoridade, na minha visão, né, numa forma prática que eu explico, e que não é a única das verdades, obviamente, né, mas a autoridade é uma crença que o outro tem na nossa capacidade de dar um resultado extraordinário em alguma coisa. E essa crença decorre de posicionamento, especialidade e a publicidade que eu dou para esse posicionamento. Por exemplo, o Thiago falou aqui, poxa, muitas vezes a gente chega numa reunião sem saber quanto vai cobrar. E a gente passa por esse problema de uma forma muito mais severa se nós não nos especializarmos. Porque cada dia é um capítulo diferente que te pega de surpresa. Né? Então, num dia você está lidando numa defesa em página, no outro você está fazendo uma habeas corpus, no outro o divórcio da sogra. E aí você está ferrado, porque você não conhece os fatores, o tempo que será despendido, a complexidade, as nuances da relação advogado-cliente, uma série de outros fatores. Então, um ponto importante aí é a questão da especialidade. Quando a pessoa quer validar se você tem essa capacidade de dar resultado, né, de trazer esse potencial enquanto autoridade, ela vai te validar, como o Thiago também pontuou, a questão do cliente chega nos conhecendo, o cliente jogando o seu nome no Google, nas redes sociais, ele vai te encontrar posicionado naquilo que se propõe, naquilo que, para reunião com ele, você também está posicionado, porque daí ele está se deparando. Imagina você ir num cardiologista e você procura o nome dele no Google, ele é ortopedista. Você vai confiar no que ele diz da mesma forma? Então, é isso. Existe a necessidade de ser coerente no nosso posicionamento. Coerente no posicionamento. E aí, na reunião, eu acredito que você faz a menor parte do trabalho, se você tiver um bom posicionamento. Você tem menos esforço na reunião se o que o cliente viu antes o agradou. E com relação a gatilhos mentais, tem vários. Tá? Eu poderia listar aqui uns 30, 35 muito importantes que podem ser utilizados no momento do fechamento. Mas eu vou mencionar alguns aqui. O primeiro é o do contraste. O contraste no sentido do cliente, ele não precisa amar a ideia de te contratar. Ele só precisa odiar mais a ideia de não fazê-lo. Então, traçar para ele os riscos do cenário dele, da medida que você recomenda que ele entre, é importante. Mas compara isso com o risco que ele assume de não adotar essa medida. Só repete essa frase, porque eu acho que isso tem que entrar muito na cabeça das pessoas. Repete ela. Por favor. Tranquilo. O cliente não precisa amar a ideia de te contratar. Ele só precisa odiar mais a ideia de não fazê-lo. É o seguinte, ele precisa saber que o bicho que corre atrás dele, se ele efetivamente correr, é muito mais tranquilo do que comer ele se ele ficar parado. Ele não precisa te amar, ele não precisa amar a ideia de ter o advogado. É chato para as pessoas. A gente odeia contratar um engenheiro, um eletricista para a nossa casa, um arquiteto e um advogado. Eu contratei advogado para fazer um acordo de sócio agora, eu estou achando um saco. Mas é um saco necessário. Eu sei que vai ser pior ainda se eu não tiver. Então é isso que me faz mover para frente. Muita gente fala assim, nossa, você precisa fazer o seu cliente acostumar a sair da zona de conforto, porque ele vai assumir riscos, mas são riscos necessários. Eu acho que não, ele tem que entender que te contratar é voltar para a zona de conforto. É voltar para um cenário onde ele está tomando medidas, sabe? Então, muito dessa perspectiva que é criada pelo advogado tem uma razão técnica de acontecer nos termos de venda. Então, assim, traçar o cenário claro dele, explicar para ele as consequências possíveis do cenário, dizer o que acontece se ele não tomar uma decisão ali, dizer, inclusive, que se há uma necessidade de pedir alguma medida de urgência para o juiz, se ele demorar, mesmo tendo prazo legal para isso, se ele demorar um tempo, o juiz vai falar, ué, mas se é urgente, por que você demorou 15 dias para me pedir? Uma semana para me pedir? Que urgência é essa? Né? Explicar para ele que o investimento pode ser substancial, já gerando uma expectativa de que você vai cobrar uma fortuna, que se você cobrar uma fortuninha, para ele tá bom. Quantas vezes eu cobrei muito mais do que eu imaginava que seria possível, e o cliente falou, ufa,
Achei que você ia me cobrar 2 vezes mais do que isso. Porque eu fui gerando uma expectativa e impressão de qualidade. Você pega um produto bom na mão, você pega um relógio, você pega um celular, você fala, nossa, sério, tá tão barato? E às vezes tá, sei lá, 5.000 reais. Por quê? Porque a impressão gerada antes antecipa a percepção da pessoa de qualidade e faz com que ela prepare a mente dela. Quer ver como o ser humano é engraçado com relação a isso? Que a gente é extremamente emocional com relação a isso? Quando a gente ia... Quantos anos vocês têm? 38. Rodrigo. Tiagão? 25. Não, para, Rodrigo. 36. Vai. Hã? 36. Eu tenho 30, fiz 30 segunda-feira. Eu tenho 32. Então a gente pode alinhar no seguinte. A gente ia para a escola ou para a faculdade, A gente pode o... alinhar que o João é o mais velho aqui. Mas tô brincando. Por favor. Há controvérsias, discordo, sou o mais animado dos E vou três aqui. recorrer. Então, assim, a gente ia para a faculdade, a gente deixava o Emule, o Casa A, baixando um CD do Linkin Park, e a gente voltava da escola 6 horas depois e falava, ufa, olha só, em 6 horas baixou o CD aqui do Linkin Park. É muito rápido esse negócio, olha que beleza. Hoje, o Netflix demora 1 segundinho carregando, a gente já quer jogar o controle na tela. Então, a gente muda muito as nossas perspectivas. E o que eu quero dizer com isso? Alinhar isso com o cliente é muito importante e criar nele uma percepção de, se ele me cobrar 100, eu fecho. Se vai lá e cobrar 80, porque estava esperando 100, é muito melhor. Agora, se você cobrar 80 e estava esperando 70, ferrou. Então, você tem que passar uma boa impressão. Você tem que criar uma justificativa clara. E muito disso decorre da visão empática. Quando no nosso conteúdo ou numa reunião com o cliente a gente fala, olha, você está se sentindo assim, assim, assim? Você está com vontade de... Você está se sentindo injustiçado? Que é uma palavra muito forte para a área criminal, né? Você acha que as pessoas não estão ouvindo seus argumentos? A sua versão não está tendo os devidos holofotes sobre ela? Eu estou aqui para resolver isso. Eu não estou aqui para garantir que vai dar tudo certo. Estou aqui para dizer que se existe em algum lugar que você tem as perspectivas de dar certo, aqui é o melhor deles. Não no sentido de arrogância, mas de autoconfiança, de firmeza das palavras. E aí a gente vai para um outro tópico. Se a publicidade é tão importante e se essa comunicação ali, essa habilidade de vender é tão importante no 1 a 1, vocês concordam comigo? Eu tenho certeza que vão, porque é a base do posicionamento de vocês também, que, cara, a gente precisa treinar a nossa oratória, a nossa postura, a forma de verbalizar as coisas, porque as palavras são realmente muito poderosas. Faz muita diferença, não faz? Para todos. Fernando, total. Ô, João, rapidinho. Fernando, eu até brinco, né? E quando eu falo isso, o pessoal assusta. Eu falo, eu prometo para os meus clientes. Eu faço uma promessa para eles. E o pessoal assusta, né? Porque nosso serviço na advocacia é sempre um serviço de meio, nunca de fim. Não se deve fazer promessa, muito mais na advocacia criminal, que o seu cliente pode ter um pudor um pouco menor do que os clientes de outra área, né? Mas eu faço uma promessa. A promessa que eu faço para todos os meus clientes é: eu deixo claro que eu não posso prometer resultado, eu não posso prometer se está preso que vai ser solto, se está sendo processado que vai ser absolvido, mas eu faço uma promessa de trabalho. Eu falo para ele: olha, minha promessa é que na audiência o juiz não vai conhecer mais o processo do que eu, o promotor não vai conhecer mais o processo do que eu e ninguém vai trabalhar no seu processo mais do que eu. A promessa que eu faço é de trabalho. E a pessoa se encanta quando ela ouve isso e confia de fato nisso. A gente pode, né, usar desses artifícios aqui para fazer o que ninguém faz, fazer uma promessa, mas olha bem o estilo da promessa, né? Eu não sei agora, vamos ter que tirar para o ímpar, o João ou o Rodrigo, porque o João queria falar antes e o Rodrigo já levantou a mão. Tem que usar a plaquinha, João, você tem a plaquinha para isso. Não, eu queria falar o seguinte: quando eu comecei na defensoria, nos primeiros casos de júri, a gente conversava com o réu lá na cela, né, no presídio ali, e a gente ficava meio perdido, né? Tipo, o que a gente vai falar para esse cara, né? Como que eu abordo ele? Não tem a ver com venda, mas tem tudo a ver com venda. E aí um defensor de júri aqui, que foi inclusive defensor geral, chama Fábio Rombi, ele foi o último defensor geral antes da Patrícia agora, ele me falou um negócio que me marcou, e é uma verdade, o Fernando acabou de falar isso, que é: sempre venda o peixe mais caro do que ele é. E aí ele estava explicando pra gente: se você chega lá e fala pro cara, olha, isso aqui dá para conseguir um privilégio, e não consegue porque essa decisão não tá na sua mão, o cara vai ficar frustrado. Agora, se você mostra para ele que aquela pena pode chegar a 30 anos e você consegue um privilégio, cara, isso para ele é a melhor coisa do mundo. É o que o Fernando falou da questão do casar, e eu tenho um exemplo que acontece na vida e é muito fácil você ver: portão eletrônico.
Cara, enquanto você não tinha o portão eletrônico, você abria o portão da sua casa e fechava de boa, sem reclamar. Agora, põe o portão eletrônico e deixa ele quebrar um dia. Você vai ver o tanto que é ruim você abrir aquele portão, o tanto você vai xingar. Porque a percepção, o jeito que você olha para aquilo mudou. Antes era fácil, agora está difícil. E aí, é isso que o Fernando falou, você nunca dá um preço sem fazer precificação antes. Você nunca mostra o quanto você cobra sem mostrar qual é o tanto que ele poderia pagar em caso que ele não contrate uma pessoa tão boa. Qual é o prejuízo dele? No criminal é fácil. Cara, você está vendo essa pena? Podem te falar o que quiser, mas a pena que você pode chegar é mais de 30 anos. Você entende o que é isso na sua vida? Quantos são 30 anos na sua vida? Quanto custa isso para você? O cara já vai botar, porra, meu, 1 milhão. É 1.500.000, não sei. Você vai falar, e se eu cobrar, tipo, 1 ano desses 10, desses 30 que você vai levar, quanto é que isso não significa para você? 50, 60, 70 mil reais? Você dá um preço lá de 15, o cara fala, caralho, velho, de onde eu assino? Deixa que eu compro. E depois eu vou ensinar os 5 dedinhos aqui, ó, para vocês, como é que funciona essa estratégia que eu aprendi num curso aqui de marketing. Mas lá, João, vou deixar o João falar antes. Não, eu queria só pontuar um detalhe. Experiência prática minha. Eu acho que não tem uma melhor tática de venda, ou pelo menos um começo, né, o início, por onde começar, o requisito básico para se vender qualquer coisa, do que ser um bom produto. Né? Quantas e quantas vezes o próprio Fernando falou, né? Não, aqui não estou falando de promessa invasiva, tática de convencimento. Estou falando de como fazer vendas, como captar clientes. Né? E eu percebi desde cedo que o bom produto, tá, entre todas as aspas, aqui na advocacia criminal, não é necessariamente o advogado mais experiente, o advogado que tem mais processos. Quando eu estava no começo da minha advocacia, eu olhava para o meu cliente, eu lembro dos primeiros clientes meus de júri. Eu fui lá, peguei a pauta de audiência, olhei os processos, verifiquei cada um dos processos, vi aqueles que eu me identificava mais, chegava para o cliente e falava, eu não tenho mais que tantos júris, ou é o meu primeiro júri, mas eu quero ser o melhor tribuno de júri. E eu fazia aquela primeira sustentação para o meu cliente, mostrando de forma sincera, e perguntava para ele, quantas vezes o defensor público veio aqui te atender? Alguém que está gerindo o seu processo conhece mais dele do que eu? Eu, sem receber 1 centavo, já estudei o seu processo de cabo a rabo, conheço tudo. Literalmente tudo do seu processo. E eu acredito que eu posso fazer uma boa defesa. Eu estou mostrando para ele que eu sou o melhor, entre todas as aspas, produto que ele pode contratar. E aí eu acho que quando você é um profissional, olha, irretocável, um profissional admirável, fica fácil de vender. Poxa, um iPhone. Quanto custa um iPhone? Ah, 12 mil reais um iPhone? E se alguém chegar e falar assim, eu tenho um iPhone lançamento por 8 mil reais. Você não tem dúvida que o produto é muito bom. 8 mil reais é barato? Não! É barato frente ao que o produto vale. E aí, no final das contas, quando você, mesmo sendo um iPhone aí na sua sociedade jurídica, aí no lugar onde você está, o 8 mil reais é muito mais caro do que os Xing Ling aí de 2 mil que estão vendendo. Mas fica fácil de você precificar um valor quando você é um bom produto jurídico. Sabe, eu acho que o grande problema dos advogados hoje é que eles tentam vender gato por lebre, né? Seja uma boa lebre que fica fácil de vender. E sejamos bem pragmáticos aqui. O ser humano é um animal que trabalha visualmente. Né? A gente é muito visual. A gente julga o livro pela capa, sim. Esse é o comportamento médio das pessoas. E isso é asseverado pela dinâmica de informação hoje, com volume e com a velocidade de informação. As pessoas não dedicam muito tempo para medir se nós somos ou não merecedores da atenção e da confiança delas. E, portanto, é importante sim trabalhar bem a sua imagem. Você ter ali um cabelo bonitinho, você está bem vestido, você tem uma foto profissional, você produziu um vídeo que você cuidou minimamente da iluminação e do som. E você tem que ter isso, porque hoje a vitrine é ali. E aí a pessoa traz a presunção de qualidade, que ela vai confirmar posteriormente ou não, aprofundando a relação contigo, mas é pior você acabar não usando esses elementos de marketing, de publicidade, de brand, né? Sua marca pessoal sólida. Se você não usa isso, você é quem tem que convencer essa pessoa de que você é a melhor opção. E aí o trabalho acaba sendo seu. Quando a pessoa vem, e isso eu tenho certeza que nós 4 aqui já passamos, e muitos dos que estão assistindo também, quando a gente sabe que a gente está bem posicionado, o cliente veio porque viu algo que passou confiança, vira um processo seletivo contrário. Ou seja, o cliente ele está tentando, eu tenho certeza que vocês já passaram por situações assim, e que o cliente está tentando colaborar ao máximo, tentando se provar suficiente para merecer o seu serviço. E quando você diz o preço, intrinsecamente você está dizendo para ele, eu concordo, e eu aceito defender você, e a condição é essa.
Tanto é que quando ele pede um parcelamento, tem uma técnica, aí, ó, vai ficar guardado aí para vocês também, a técnica do cafezinho. Seja presencial ou online, você pode usar. É o seguinte, o senhor Antônio falou, sei lá, 20 mil reais. Tem como parcelar? O risco de quando o cliente pede o parcelamento é a gente dizer uma condição que às vezes não precisa ser tão flexível para ele. Mas também a gente pode dar uma condição que ainda assim inviabiliza o parcelamento. E aí ferrou. Então o que você faz? Você vira para ele e fala assim, seu Antônio, tranquilo, eu não consigo diminuir o meu preço, mas com relação à forma de pagamento, não vai ser isso que vai impedir o senhor de contratar o melhor advogado desse cenário. Dá para flexibilizar sim. Vamos fazer o seguinte, vou ali pegar um cafezinho, vou dar uma respirada ali uns 5 minutinhos, eu volto daqui a pouco. Enquanto isso, como eu não conheço sua condição financeira, faz o seguinte, faz aí as contas de uma forma, de um compromisso que o senhor consiga honrar, sem dor de cabeça, e me faz uma proposta. Quanto mais generoso o senhor for com relação à entrada, mais serei com relação às parcelas. Tudo bem? E aí ele está fazendo uma proposta, porque ele está tentando te convencer a aceitar advogar para ele. Você fala, eu analiso, se for viável eu aceito, senão eu faço uma contraproposta. Tranquilo, tranquilo. Cara, eu uso isso todo santo dia. Para vender Fernando, tudo. Eu uso isso em todos os casos também. Eu uso isso em todos os casos. Eu sempre dou o valor para o cliente e ele pergunta, doutor, isso eu tenho que te pagar como? Eu falo, não, eu fixei o valor. A forma de pagamento é com você. Me fala que eu vou ver se é a forma que a gente consegue trabalhar aqui no meu escritório. E é o mesmo gatilho. Vou ver se é possível, se está dentro dos moldes aceitos pelo meu escritório. Sempre deixo a forma de pagamento. Isso é uma coisa que eu aprendi também na prática. E quando eu falava o valor de entrada, às vezes a condição que o cliente poderia de entrada e de parcela seria melhor. Então, escuto do cliente, que às vezes a oferta dele é muito melhor do que a proposta que você ia fazer. Isso é muito importante também, muito importante. E deixa eu só, Rodrigo, rapidinho, antes de entrar, né, tem uma brincadeirinha que às vezes no meio da... Isso é coisa de criminalista, né? Porque o advogado criminalista ele é meio raiz, assim, ele tem uma metodologia meio diferente de discutir honorários com o cliente. E quando às vezes eu falo o valor de honorário, o cliente se assusta. Fala, doutor, não era isso que eu esperava e etc. Se no meio da conversa eu estou com uma intimidade, eu faço uma brincadeira com ele. É uma brincadeira antiga, isso é coisa de advogado velho. Não sei se o Fernando já ouviu falar. Eu faço 3 colunas numa folha sulfite, onde eu estava discutindo com ele, né, sobre os honorários. E nessas 3 colunas eu falo, não, mas tem como resolver isso. Deixa eu te explicar. Eu tenho como te cobrar menos, tá? Para trabalhar menos. Eu tenho como te cobrar um valor mediano, para prestar um serviço mediano. Mas o valor que eu te cobrei é o valor para prestar um serviço de verdade, para prestar um serviço total, para prestar o melhor serviço. Mas eu deixo você escolher. Se você quer que eu trabalhe pouco, médio ou muito. Se você quiser que eu trabalhe muito, é esse valor que eu estou te passando. Ele dá uma risada e aí vocês vão conversar só sobre a forma de pagamento. Exato. Isso é bem legal. Exatamente. Sensacional. Muito massa. Não, vocês estavam falando um negócio que me chamou bem a atenção, assim, essa questão de fechar, de mostrar, né, o valor ali para o cliente e disso estar na cabeça. E antes disso tudo, a pessoa ela precisa, e foi o que o Fernando falou lá atrás, eu queria só puxar esse ponto, aceitar que ela vale aquilo, né? Entender que ela vale aquele tanto. Porque pensa, você vai contratar um advogado, quanto que você pagaria para aquele advogado? Aí a pessoa pensa, pô, não pagaria nem 1.000, não quero gastar 2.000 com advogado. E aí você não valoriza o próprio trabalho da outra pessoa e você quer cobrar caro. Isso vai gerar um conflito. Quando eu comecei a pagar caro em curso, eu comecei a entender que meu curso era muito barato. Rodrigo, como assim pagar caro em curso? Pagar mais de 150 mil reais para fazer um curso. Eu não estou brincando, isso literalmente, tá? Pagar mais do que 150 mil reais para fazer um curso. E isso me trouxe um retorno muito maior do que isso. Como é que esse cara conseguiu vender para mim um curso de 150 mil? Mostrando que se eu entrasse com 150 mil, eu poderia ganhar 300, 400. E isso dentro da advocacia criminal é muito fácil de fazer, porque foi o que o Fernando falou na primeira linha. Cara, você está trabalhando com a dor. Preço sempre é uma questão de objeção. Você não conseguiu mostrar o seu valor, o quanto você vale. Por isso que ele não fechou com você. E aí, essa que é interessante, né? Você falar assim, eu sempre falo isso pro João. Cara, tô ficando com muito júri para fazer. Aumenta o preço. Tô ficando com muito processo no meu escritório. Aumenta o preço. E aí, eu vou entrar no último ponto só que eu queria tocar, que é essa questão do cliente se vender para você. Eu acho isso interessante. E é muito o que dá para fazer em qualquer área. Por exemplo, olha, se eu tenho a minha agenda cheia, vamos dizer que você já passou desse primeiro nível. Você já mostrou, você já conseguiu gente ali, já tá enchendo muito. O preço que eu cobro já tem que aumentar. Como é que eu faço?
Fala para o cliente, olha, cara, eu tenho 5 pessoas fechadas para esse dia. Por que que eu tenho que te ouvir? Por que que você quer me contratar? Qual que é a razão que você me quer no seu processo? Isso vai inverter na chave na cabeça dele, que ele vai acabar tendo que se vender para você. Inverter o jogo, meu amigo. Agora não sou mais eu que preciso de você, é você que precisa de mim. E quando você precisa de mim mais do que eu preciso de você, cara, me fala onde que é que eu assino. É mais ou menos por aí. O João certamente percebe isso, né? Na advocacia criminal, isso vale para todas as áreas, mas vale muito mais para a advocacia criminal. O Rodrigo acabou de falar isso. O nosso backstage ele vai ser sempre muito menor do que o front. A advocacia criminal ela sempre vai ser uma advocacia artesanal. Você pode tentar crescer e etc., mas ela é uma advocacia que, pelo próprio desenvolvimento processual, ela tem mais audiências, ela tem oitivas já na fase prévia, que não acontece em outros, num processo civil, não tem uma fase extrajudicial, igual tem num inquérito policial, então você vai ter que participar do inquérito policial, vai ter que participar da oitiva na audiência, e o teu cliente na advocacia criminal, ele quer você. Então, na advocacia criminal, não tem como você crescer expandindo o número de clientes somente. Você tem que crescer mantendo o teu número de clientes, porque aquilo que o teu escritório comporta é aumentando o número de honorários. Né? A gente tem um público aqui, notadamente de advogados criminalistas. Na advocacia criminal, você só sobe um degrau na escada quando você aumenta o seu valor de honorários. Porque senão você vai aumentando a carga de cliente, a carga de cliente, a carga de cliente, teu honorário não sai do lugar, você não dá conta. Eu passei por isso, o João passou por isso. Né? Isso é uma realidade na advocacia criminal. Sensacional. Thiago, inclusive, esse é um dos pontos que eu trato com o meu cliente na hora do gatilho. Só para não perder o gatilho, rapidinho. Sabe o que é isso que eu acabei de fazer, pessoal? Isso é um gatilho mental. Chama antecipação. Eu antecipei algo que as pessoas querem saber e a pessoa vai ficar aqui até o final falando, porra, o que é esse negócio dos 5 dedos? Eu quero saber. Isso também é um gatilho mental chamado antecipação. Você pode fazer isso com o seu cliente. Vai lá, João. Eu ia falar que isso que o Thiago falou é um dos gatilhos, é um dos argumentos que eu utilizo com o meu cliente. Sabendo que a advocacia criminal ela é artesanal e o cliente ele me procura porque ele quer saber do meu serviço, ele quer saber daquele João Ricardo que sustenta no júri e que gere um júri. Né? Então, uma das coisas que eu prometo para o meu cliente, e que de fato é verdade, e o Rodrigo vê, né? O Rodrigo sempre está próximo, o Thiago também, né? Por exemplo, domingo, feriado, eu tive que sair, a gente estava lá se confraternizando na casa do Thiago, eu tive que sair antes porque eu tinha um processo para estudar. Mas era eu, João Ricardo, fazendo. O Rodrigo vê a minha rotina, a quantidade de audiências e de compromissos e reuniões. Eu prometo para o meu cliente e cumpro isso. No sentido de eu mesmo vou gerir o seu processo. Diferente de outras pessoas que cobram mais barato, eles terceirizam. Cobram mais caro, acham que cobram mais barato, você acha que é ele que está fazendo e na verdade é um contratado, um estagiário, alguém, um terceiro fazendo. Eu mesmo faço sozinho. Então isso é o tipo de coisa que você consegue prometer para o cliente e é exatamente isso que ele espera. A gente tem que prestar muita atenção no que o cliente espera. Tem coisas óbvias que precisam ser ditas. Só para você confirmar para o cliente, para ele ter a certeza, assim, é o João Ricardo, é o Thiago Buni, é o Fernando, é o Rodrigo. São eles que vão estar com o meu processo na mão, cuidando como se fosse dele. Sabe? Então a gente começa a ver que nada mais a gente precisa para o cliente do que passar a segurança necessária. Se ele está sentado no seu escritório, é porque ele quer você como advogado. Se você consegue passar a segurança que ele precisa, o preço é só um detalhe nessa decisão que já está tomada. Eu quero o Thiago Buni no meu processo, eu quero o João Ricardo no meu processo, eu quero o Fernando no meu processo. Cara, sensacional. Inclusive dá para fazer isso transbordar e atingir até a nossa publicidade no nosso conteúdo, né? Então você consegue fazer inserções bem pontuais para gerar essa percepção. Por exemplo, o João Ricardo pode estar à noite estudando o processo e ele vira para a câmera que está falando sobre alguma nuance específica, enfim, pode ser uma situação processual, e aí, nesse contexto, ele fala assim, inclusive, eu estou aqui estudando, isso eu não delego para ninguém. E eu só aceito advogar para clientes que estão buscando advogados desse nível. Advogados que não terceirizam a responsabilidade. Porque se eu vou contratar um advogado, é isso que eu espero. E dá para você fazer isso num alinhamento inicial com o cliente na reunião também. Olha, você está me procurando aqui, antes de tudo, eu vou fazer o que eu faço com todos os clientes, que é esse alinhamento. É o seguinte, você está buscando alguém que vai te fechar um contratinho, vai te encantar numa reunião e depois vai deixar na mão de outra pessoa, ou você está buscando alguém que vai vestir a camisa e vai lutar pelo seu direito como se fosse o próprio.
Porque se for do segundo caso, eu aceito te atender, eu aceito advogar para você, está alinhado comigo. Me fala, um ou outro. E esse elemento persuasivo e persuasão enquanto ajudar a formar uma opinião, ele é a dualidade. E a dualidade é muito forte. Quando você, no seu conteúdo, numa reunião, você fala, você só tem 2 caminhos aqui. Na verdade, não necessariamente você tem os 2. Você pode dar cambalhota na rua, você pode saltar de paraquedas. Mas se você fecha o escopo de decisão, a pessoa vai em um ou outro. Quer ver? Você chega no bar, o garçom fala, vai um chopp claro ou escuro? Sua cabeça não fica sim ou não, ela fica sim ou sim. Qual que é o sim melhor para mim? Então, para o cliente, né, é importante você trazer, facilitar o caminho decisório dele. E um outro ponto que é muito bacana também, e na área criminal se assevera ainda mais, é o gatilho mental da culpa. O gatilho mental da culpa é mostrar para o cliente que existem saídas, existem caminhos que você pode, né, defendê-lo nesse aspecto, mas que tudo começa com uma decisão dele. Ó, as ferramentas estão na mesa. Agora, a decisão inicial de que se nós vamos utilizá-las ou não, cabe a você, seu Antônio. E outra coisa, né, esse começo só depende do senhor. Eu não consigo tomar essa decisão pelo senhor. Sabe? Porque tem gente que fica naquele cenário de eu não sei se eu entro, não sei o quê. Tem gente que você dá uma opção, ela ainda fica na dúvida. Então, ajuda, implementa isso. Inclusive no sentido de mencionar o que está acontecendo fora do contexto do caso do cliente, mas no cerne familiar dele. Por exemplo, ele fala, olha, você falar para o cliente, olha, você tem ali, né, você está passando por uma situação que pode causar a perda da sua liberdade. Quantos anos tem o seu filho, Lucas? 2 anos? E aí? Eu não quero que você passe por isso, mas você tem que tomar uma decisão. De lá na frente, o Lucas eventualmente não te reconhecer. Se você é pai, eu sou pai. Eu morreria se eu passasse por isso. Sabe? Então, jogar isso é muito importante, porque senão, sabe o que acontece se a gente não usa persuasão? Você trata só do tecnicismo jurídico, o cliente toma uma decisão com base em aspectos frios e pode até ser positiva, mas essa consequência acontece lá na frente e ele fala, por que você não me avisou? Então, traça o cenário que ele vai ver que você entende disso, você já passou, já viu esse filme e com ele você quer que seja diferente. Isso é muito importante. Rapidamente, Fernando, antes de mostrar essa questão dos 5 dedos, né, a gente falou um negócio de disponibilidade, de mostrar isso para o cliente na reunião, né, que eu vou estar disponível, que sou eu que vou estudar o processo e etc. Tapei todos os dados aqui, mas dá uma olhada nisso aqui, nesse parágrafo que tem no meu contrato de honorários. Fala tudo que está incluído na prestação, porque às vezes você coloca só a assistência jurídica no processo, ele não vê tudo que eu vou fazer, né? E ali tem, ó, presença em audiências, né? Quem vai estar presente na audiência sou eu, né? Que sou a parte contratada nesse processo. Eu deixo claro que quem vai estar presente na audiência, quem vai acompanhar a sessão de julgamento, fazer despacho em gabinete, sustentação oral, sou eu, quando isso for necessário. Está no meu contrato, me vinculando a ele, eu mostro para o cliente isso. É por isso que o valor é esse. Porque não é alguém do meu escritório que vai fazer, sou eu que vou fazer isso. Né? Isso é muito importante. Queria pontuar 2 pontos ali. O Fernando falou de um negócio que é muito massa. Na hipnose, muita gente não sabe, mas enfim, eu sou hipnoterapeuta também. Na hipnose, a gente usa um padrão que chama double bind, que é exatamente o que o Fernando falou. Que é essa questão de você dar 2 saídas sem a possibilidade de ter uma saída. A decisão implicitamente já está tomada. Vou dar o exemplo da hipnose. Você vira para a pessoa e fala, você quer ser hipnotizado agora ou depois? Eu não dei chance dela falar que ela não quer ser hipnotizada. Eu já conduzi ela, lógico que tem toda uma construção antes, mas eu já conduzi ela a fechar. Por exemplo, na advocacia, o cliente sentou na sua frente, você conversou, você fala para ele, você quer fechar o contrato agora ou depois? Ele não teve uma opção de não fechar com você. Claro que aqui a gente tem outras coisas, né? O cara tá quente ali na sua frente, é melhor você fechar ali, foi só um exemplo rápido, mas são vários padrões de linguagem que mudam muita coisa. E esse é o padrão que o Fernando falou rápido e me chamou a atenção. Porque na hipnose a gente tem isso, chama double bind, dentro da linguagem hipnótica, né? Você quer o chopp claro ou escuro? Eu não dei a opção dele não tomar um chopp. Provavelmente Rodrigo, ele vai tomar. Inclusive, isso se aplica à inquirição de testemunhas quando a gente fala de processo criminal. O Thiago muito bem sabe disso. Você dá as 2 opções que você pretende tirar da inquirição, né? Mas isso aqui dá um podcast inteiro sobre inquirição. Inclusive eu, o Thiago, o Rodrigo, a gente usa muito isso em audiências criminais.
para você extrair o que você pretende da testemunha. Né? E o segundo ponto que eu queria tocar, que vocês falaram, que eu acho importante, é essa frase, a pessoa tem que entender bem, tá? Calma, já vou fazer, calma. Segura os dedinhos aí, já vou falar. Isso tem que entender bem, tá? Você promete aquilo que o seu cliente precisa e entrega... Você promete o que ele quer ouvir e entrega o que ele precisa. Nada além disso vai funcionar. Se você prometer o que ele precisa, talvez não é o que ele quer. Se você prometer o que ele quer ouvir e não entregar o que ele precisa, você se ferrou, você se queimou total. Então você tem que entender que você sempre vai ter que prometer aquilo que ele quer ouvir e entregar aquilo que ele precisa, com a ressalva de a advocacia não é local de prometer resultado. É isso que o Thiago falou. Tá? Então é um pouquinho diferente aqui. Para todo o resto do marketing, você vai prometer resultado. Para advocacia, não. Claro que se você prometer resultado, você vai fechar mais que todo mundo. Mas a primeira vez que não vier o resultado, você queimou toda a sua carreira. Porque o cara vai falar, olha, ele me prometeu que ele conseguiria absolvição, só que ele não me absolveu. Aí você se ferrou, porque é fácil de fechar com alguém quando você chega e fala, eu te absolvo nesse processo. Só que e depois, se você não absolveu o cara? E além disso, no criminal você tem outras consequências, né? Que você ferrou a vida do cara. Se só se queimar é o de menos. Né? O problema é saber quem queimar ele. Exato. Fernandão, quer soltar mais um gatilho aí antes da gente ir para os finalmente aqui, para a técnica dos 5 dedos? Pode ser. Cara, acho que nada substitui o foco na repetição, né? Então, se você quer vender bem, você tem que atender muita gente, você tem que estar disposto a ouvir não. Se você quer prospectar clientes, você tem que treinar essa habilidade de criar relacionamento com as pessoas, de se tornar visível. E eu acho que o insight mais importante que eu poderia passar aqui hoje não é uma dica específica, mas não pararmos de aprender nunca. Eu acredito que, por exemplo, vocês 3 ensinam todos os dias, mas eu tenho certeza que aprendem todos os dias. O meu cenário é a mesma coisa, eu falo para os meus alunos, eu não estou aqui para ensinar, eu aprendo demais com vocês. E é isso que eu queria trazer aqui. Nós vivemos uma era onde, de forma anglicana, se chama lifelong learning, né? A gente não pode se dar o luxo de achar que a faculdade é o último passo da nossa educação. Pelo contrário, é um dos primeiros. E sempre tem uma habilidade, uma tecnologia, uma ferramenta, uma pessoa nova para a gente conhecer e beber essa fonte de conhecimento. É claro que eu entendo, para muita gente é difícil, você tem, às vezes, uma rotina difícil. Mas, cara, só de ter o compromisso de todos os dias almoçar ouvindo vocês aqui, por exemplo. Cara, já olha o tanto que a pessoa consegue evoluir. Porque antes, é que muita gente que é nova não tem noção disso. Antes da era digital, não era esse negócio assim, eu tenho um canal para mim, eu posso me expor, eu posso ser notado. Não, você tinha que ser amigo do fulano, você tinha que ter um escritório na Avenida X, você tinha que dar aula na Faculdade Y, e você ficava refém desse sistema. Se você nasceu, sei lá, em Sinop, você estava ferrado. Se você não nasceu em São Paulo, Rio de Janeiro e, sei lá, Curitiba ou BH, você estava ferrado. Hoje em dia, cara, tem gente com cidade de 3 mil habitantes não sabendo mais o que fazer com tanto cliente. Então, assim, bebam essa fonte, aproveitem as ferramentas que estão à disposição e não parem de fazer perguntas. Existe um negócio chamado efeito Dunning-Kruger, que é extremamente perigoso e que afeta todos nós, enquanto tecnicistas, enquanto estudiosos, pessoas que gostam de aprender, que é o efeito que consiste, de forma prática e resumida, no seguinte: quando você começa a aprender e você acha que você sabe muito, provavelmente você não sabe nada. E quem sabe muito, sabe tanto a ponto de saber que não sabe nada. E tanto que você vê pessoas que são geniais falando, não, mas isso aqui ainda para mim eu estou aprendendo. Não, porque eu tenho que estudar tudo disso aqui. São pessoas mais diligentes. Qual que é a chave? É nunca presumir que você sabe o suficiente e sempre estar diligente com relação ao direito, com relação às outras matérias que você tem que aprender, de gestão, vendas, enfim, e entender aquilo que você entrega de melhor. Se você é um bom comunicador, foca na parte comercial do escritório, né, tenha uma estrutura ali de pessoas juntas com você que vão complementar suas habilidades, entende aquilo que você faz de melhor, entrega isso para a sua advocacia e delega o resto. Esse é um ponto crucial. E isso foi libertador para mim. Eu achava que eu não gostava de advogar. Eu só entendi depois que eu estava fazendo a função errada, sabe? Então é isso. Agora o pessoal quer saber, o pessoal que está em casa quer saber os 5 dedinhos. E você, Rodrigo?
Show de bola. Só complementando a informação do Fernando, acho que o finalzinho, eu acho muito importante também, é você entender que você sabe mais do que a pessoa que está na sua frente sobre alguma coisa, sobre aquilo que você parou para estudar. Você não sabe sobre tudo, mas você sabe mais do que aquilo que você está ensinando, pelo menos, né? Senão você não estaria ali ensinando. Porque senão isso trava as pessoas, Fernando. Tem gente que não vai para frente, que não atende, tem gente que não advoga porque fala, eu ainda não sei tudo. Cara, você não vai saber tudo e quando você tiver noção do tanto de coisa que você tem para saber, você vai falar, caralho, velho, o que eu faço? Mas sabe o que dá para complementar aí no atendimento ao cliente? Eu não sei se eu posso falar palavrão aqui. Estou autorizado? O horário permite? Manda ver. Então tá. Se o teu filho tá perto aí, tampa o ouvido dele. Mas é o seguinte, tem sempre o cliente que se acha o boizão do cu branco. Que é o cara que ele viu um especialista do Fantástico, ele acha que ele é processualista já. Ele já está formado em direito e sabe tudo. Então, o que você faz? Uma reunião, se você realmente se dedicou a estudar o caso e o direito, tá? E o cliente te colocar essa situação em que ele está te confrontando com coisas que ele encontrou no Google e afins, faz uma pergunta para ele, técnica, pesada. Eu não vou chegar e ousar fazer isso no criminal, porque não é nem o meu mundo, mas chega para o cliente aqui no civil e fala, como é que você pretende... Ah, pode ser. Como que você pretende superar a súmula 7? O cara fala, súmula 7, o que é isso? Tá vendo como não é tão simples assim? Imaginou colocar em risco o teu cenário por pré-julgar de forma simplória uma situação que na verdade é complexa? Posso te explicar então o que deve ser feito aqui? Então é importante sim você saber. E existe método para isso, né? Eu tenho certeza, né? O pessoal que faz parte da comunidade de vocês aprende lá a como conduzir um atendimento de uma maneira que você chega no atendimento já tendo uma noção de onde você está pisando, do cenário, né? E é isso. Você chega lá de forma segura. Não sabe responder uma dúvida do cliente, fala, olha, isso aqui é uma situação muito peculiar, eu vou precisar de um tempinho, a gente retoma essa reunião depois. Não tem problema. É melhor do que arriscar, falar uma besteira para o cliente e tá tudo bem. Eu acho que a coisa mais legal que a gente vê são pessoas muito boas no que fazem, mas elas se dedicando a aprender mais, né? Você vai ao seu médico e ele tá lá, é um cara muito bom, só que mesmo assim ele fala, cara, isso aqui eu nunca tinha pensado nisso, eu vou estudar, eu vou ligar para você depois. Cara, tá tudo bem, você não vai passar fragilidade, fraqueza nisso, não. É melhor você fazer assim do que, pô, não, isso aqui é o cateto da hipotenusa e ferrou. Ah, não faz isso, não. Vamos lá para 5 dedinhos. Antes disso, cliquem aqui nessa setinha e sigam ADV Líder, para quem está ouvindo ali. É bem difícil o Instagram dele, viu? É ADV Líder. E quem veio do meu, siga o perfil dos 3 aqui, que vocês estão vendo que vale a pena. Vamos lá, pessoal. Vamos resumir essa live nessa técnica dos 5 dedos. Já anota aí, tá? Cada um deles vai ter um sentido diferente. É bem interessante. Primeira coisa que você vai fazer para fechar com o cliente, claro que o Fernando vai ter o script dele, que é muito mais completo que isso, é só para você entender uma técnica básica de venda aqui com seus 5 dedinhos. O primeiro dedo é esse daqui, que é o dedo que aponta para o cliente, que é por que esse cliente precisa da solução? Por que eu preciso dessa solução? Por que eu preciso de um advogado criminalista? Por que eu preciso de um advogado criminalista agora? Por que eu tenho urgência nisso? Por que eu vou me fuder se eu não contratar um advogado criminalista? Que é o dedinho do meio. Depois vem o dedinho do casamento. Por que eu tenho que me casar com o Thiago? Por que o Thiago é importante para mim? E por fim, por que a técnica que o Thiago usa é diferenciada? Por que o jeito que o Thiago advoga é diferenciado? Cara, se você pensar nessas 5 passos, você vai resumir quase a live que a gente falou, tá? Tem aquilo que ele falou do contraste inicialmente. Por que eu preciso do advogado criminalista? Por que eu preciso agora se tem urgência? Por que eu vou me ferrar, que é o contraste ao contrário, né? Primeiro, por que eu preciso da solução? Por que eu me ferro sem ela? Depois, por que eu sou autoridade suficiente para te atender? E por que a minha advocacia é mais foda que a do colega, do coleguinha, do que eu faço é mais foda do que o outro. Técnica dos 5 dedos rapidinho para vocês aí. Você faz qualquer pitch de vendas com ela. Claro que existe um script maior. Depois você procura o Fernando lá, pergunta para ele, que eu já ouvi falar muito do script de vendas do Fernando. Inclusive, alunos dele comentaram aqui na live. É a fórmula do sucesso. Você vai ficar rico da noite pro dia, aqueles caras. Nossa, tá pra cima. Só que é o contrário. Peraí, deixa eu dar um recado aqui pra Jéssica. Amor, acabei de descobrir que eu tenho que casar com o Thiago. Não vai dar certo, não. Tá avisada. Falou. Show de bola. Fernando, brigadão aí, cara. Vou deixar você aí falar suas últimas palavras aí pra gente. Últimas palavras não, pô. Ficou meio feio, né? Dessa live. Bom, meus 4 cachorros eu deixo pra Jéssica. É o seguinte.
Eu quero só deixar aqui a abertura da porta. Quem quiser falar comigo, quem quiser trocar uma ideia, no que eu puder ajudar vocês, eu acho que a coisa mais importante de existir isso aqui é essa parceria, esse senso de comunidade que é criado e entender que, às vezes, aí você está numa cidade que, às vezes, não tem tanto subsídio, às vezes não tem tanta informação, não tem pessoas nas quais você pode se inspirar. Cara, tela do celular pode ser um mundo muito interessante se você focar nas coisas certas. Então, eu tenho certeza que isso se estende aos outros 3 aqui. Nós estamos de portas abertas para vocês, porque a gente sabe a dificuldade que foi no começo por justamente não ter isso. Então, contem conosco irrestritamente. E, gente, obrigado, cara. Para mim, isso aqui foi um passatempo, foi uma hora que eu ganhei e não que eu perdi. E, por isso, contem comigo também restritamente. Futuramente, se quiserem me chamar de novo, pode falar de basquete, falar sei lá, de churrasco ou de coisas técnicas que vão interessar de fato as pessoas. Contem comigo que eu estou aqui à disposição. Muito obrigado. Valeu. Show de bola, com certeza. Valeu, Tiagão. Valeu, João. Alguém quer falar alguma coisa? Só agradecer a galera que está aqui todo dia com a gente. Obrigado, Fernando, pela presença. É sempre um encontro muito especial com convidados mais que especiais e o Fernando fez prova disso hoje. Obrigado a todos vocês. Você que quer assistir os outros episódios, nós estamos, salvo o melhor juízo, no episódio 120 ou 115, alguma coisa assim. Tudo está lá no Spotify, é só você procurar por Clube Criminal. Fernando, obrigado pela sua presença. Não vai ser a primeira nem a última vez que vocês vão ver ele aqui. Esse cara é gigante, estamos aqui, estonteados pelo encontro contigo. Muito conhecimento, muita amizade, muita descontração. Tamo junto. Fica o convite para vocês amanhã, aquela nossa live sensacional de perguntas e respostas. Vocês podem vir aqui na caixinha de perguntas e perguntar tudo o que vocês quiserem para mim, para o Rodrigo Alvarez e para o João Ricardo. Eu espero vocês. Valeu, gente. Um abraço. Valeu. Falou, pessoal. Boa tarde.